Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Ronielton e sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Introdução ao MATLAB para engenheiros e cientistas. Na aula de hoje começaremos nossos estudos a respeito dos vetores. Para que servem, como criar vetores, como acessar posições específicas, como deletar conteúdos de vetores. Serão os tópicos abordados na aula de hoje. Pois bem, até a nossa última videoaula, todas as operações que realizávamos, todos os cálculos e as implementações foram baseadas na manipulação de variáveis que eram capazes de armazenar apenas um único dado, uma única informação. Essas variáveis são chamadas de variáveis escalares. Me permitam a mudança do MATLAB para uma rápida apresentação. Quando declarávamos uma variável, como a variável var, e aí já entregamos na sequência o valor 3 a essa variável, o que estamos fazendo, na verdade, como já foi comentado em aulas anteriores, é reservando uma determinada região de memória para armazenar um determinado dado. Nesse nosso caso, a nossa variável representa essa região e colocamos dentro dessa região de memória o valor 3. Essas variáveis escalares, podendo apenas guardar um único valor, quando tentamos, numa etapa seguinte, inserir um novo valor dentro dessa mesma região, o que acontece é que o dado anterior é deletado para que o novo valor seja, então, alocado nessa memória, nessa região de memória. Pois bem, os vetores nada mais são do que uma expansão dessa capacidade de armazenamento, mas através da criação de apenas uma única variável, e essa variável é dividida em várias regiões de memória, em várias posições de memória. Pois bem, se a ideia é guardar uma lista de valores, como a lista que vocês estão visualizando aqui embaixo, 3, 3.14, 8, menos 34, 0 e assim sucessivamente, se a minha ideia é guardar esse conjunto de dados, eu posso fazê-lo apenas criando uma única variável, essa variável sendo, portanto, um vetor. E cada um desses dados serão guardados em uma posição específica do nosso vetor. Uma excelente forma de representar graficamente os vetores é como segue agora. Eu tenho, então, os dados armazenados dentro do meu vetor e cada dado pode ser acessado através de um índice, Esse índice ele aponta para a região de memória respectiva. Então, eu tenho o meu vetor, que é acessado na posição 1, ele me fornece o dado 3. Se eu acessar, por exemplo, o mesmo vetor na posição 5, o que eu vou obter é o dado 0. E o mesmo vetor, por exemplo, na posição 8, o que eu vou ter como retorno é o meu dado 298. Então, vejam que vetores são excelentes para guardar listas de dados. E vou exemplificar como eu posso proceder para criar, então, esse vetor. É muito simples. Tal qual a gente cria variáveis escalares, eu defino um nome para o meu vetor, utilizo o operador de atribuição e, na sequência, entre colchetes, eu faço, então, a declaração dos meus dados que eu estou armazenando no meu vetor. Lembrando que eu posso tanto separar os dados por espaço simples ou apenas utilizando vírgula. Fica aí as duas opções no MATLAB. Vamos voltar ao MATLAB. Pois bem, já entendemos para que servem os vetores. A gente pode estar guardando, alocando vários dados no mesmo vetor. Então, ele é excelente para guardar listas de valores, listas de dados. Mas a criação de valores, tal qual ocorre com variáveis escalares, ela é muito simples no MATLAB. Eu posso criar meu vetor vet, utilizo o operador de atribuição e entre colchetes eu digito quais são os valores que eu quero armazenar no meu vetor, podendo tanto separar com espaço simples os nossos dados ou separando também com vírgula. Ambas as declarações retornam o mesmo vetor com os mesmos dados. Então, ficam essas duas opções. Ok, dessa forma, eu estou criando o meu vetor e já estou atribuindo valores às posições específicas. Mas não existe apenas essa forma de criar vetores. A gente pode criar através de outras estratégias, como, por exemplo, eu posso definir que o meu vetor
V1, ele recebe, para determinar os valores, para colocar os valores dentro do vetor, repito, a gente precisa colocar a colchete, abre e fecha colchete, dentro dele os elementos que eu quero inserir. E um tipo de declaração, um tipo de atribuição de dados para vetores que é bastante utilizado, é eu começar dizendo qual é o primeiro valor que eu quero colocar dentro do vetor, utilizar dois pontos e colocar o último valor que eu quero. Então, essa sintaxe ela diz para a gente o seguinte: o primeiro valor do vetor 1 ele é o próprio 1 e eu vou de 1 em 1 até o valor 8. Vamos executar. Esse então é o nosso vetor 1. Vou criar agora o vetor V2 e para esse vetor eu vou atribuir os valores de 1 até 5. Mas dessa vez eu não quero que o nosso incremento seja unitário, como aconteceu na declaração do V1. Vejam que de um elemento para o elemento seguinte, o nosso incremento sempre foi igual à unidade. 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8. Eu posso mudar esse incremento acrescentando ele entre o primeiro e o último valor, utilizando uma sintaxe mais completa para esse mesmo tipo de criação de vetores, para essa mesma estratégia de criação de vetores. Então agora eu tenho o primeiro valor, o incremento que será utilizado e o último valor. Vou dar Enter. Vejam então que o nosso primeiro valor foi 1, o incremento foi 2, então 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5. Nosso vetor V2 ele tem 3 posições. O nosso vetor 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 posições no total, certo? Da mesma forma que eu posso utilizar incrementos positivos, também posso colocar nessa mesma posição valores negativos, ou seja, utilizar decremento. Então, eu vou criar agora um vetor 3, que eu utilizo a mesma estratégia de atribuição de dados para esse vetor, mas agora a minha intenção é ir de 10, de menos 2 em menos 2 até 0. Então, vou dar Enter. Vejam que o primeiro valor atribuído foi 10, na sequência 10 mais menos 2, 8, menos 2, 6 e assim sucessivamente até o valor 0. Então, essa nossa sintaxe para a declaração de vetores, ela é muito interessante. Quando eu não coloco o incremento, ele fica automaticamente igual a 1. Quando eu atribuo o incremento ou o decremento, é porque eu quero que ele seja, obviamente, um valor diferente de 1. Ok? Beleza. Essas são as formas, essas são formas bastante usuais para a declaração de vetores. Mas eu posso também criar vetores a partir de funções que são específicas para esse propósito, como é o caso, por exemplo, da função linspace. Vou criar um vetor 4, me permitam primeiro deletar o conteúdo da nossa command window e agora criar um vetor 4 através da função linspace. Linspace. A função linspace, como qualquer função, recebe argumentos. Os argumentos da nossa função são, respectivamente, o primeiro valor que eu quero, separando o primeiro argumento do segundo, vírgula, o último valor que eu quero e a quantidade de valores que eu quero entre o primeiro e o último. Vou executar. O que a gente percebe, então, como retorno é que o nosso V4 tem os seguintes dados, 0, 1 e 2. Ou seja, o nosso primeiro valor do vetor, nosso primeiro dado do vetor era 0 e o último era 2. E quantos elementos eu quero no total desse vetor? Eu quero 3 elementos nesse vetor. Então, o linspace linearmente espaça esses dados que a gente teve como retorno. O linspace, repito, é uma função utilizada para gerar dados de vetores e esses dados são sempre linearmente espaçados. O MATLAB
ele procura qual é o incremento ideal para estar utilizando nesses casos. Então, o mesmo incremento que eu tive para sair de 0 e chegar no 1 é o mesmo de 1 para 2, ou seja, nesse nosso caso, o MATLAB utilizou um incremento igual a 1. Eu posso repetir o mesmo comando, a mesma função, perdão, criando um vetor 5 e colocando aí 5 dados agora para serem gerados no nosso vetor 5. Vejam então que dessa forma o nosso incremento agora passa a ser 0,5. Certo, pessoal? E da mesma forma que o MATLAB tem uma função para gerar dados linearmente espaçados, ele também possui uma função para gerar dados logaritmicamente espaçados. É a nossa função logspace. Vou criar o nosso vetor V6 através da função logspace. A logspace recebe, tal qual a linspace, 3 argumentos na sua sintaxe mais completa. Primeiro valor, segundo valor, terceiro valor. O nosso primeiro valor é a primeira potência de 10 que vai gerar o primeiro valor para o vetor V6. O nosso segundo argumento da mesma função, ele é o último expoente que vai ser utilizado para gerar o último valor do nosso vetor V6. E o 3 é a quantidade de elementos que eu quero para o nosso vetor V6. Então, executando a nossa função, eu tenho aí 10 elevado a 0, 10 elevado a 1 e 10 elevado a 2. Então, dessa forma, eu pedi ao MATLAB que começasse a gerar os dados com 10 elevado a 0, terminasse em 10 ao quadrado, tal qual ele fez, e, obviamente, gerasse 3 dados para esse nosso vetor V6. Então vejam que são funções bastante interessantes, tanto a linspace quanto a logspace. A primeira gera dados linearmente espaçados e a segunda gera dados logaritmicamente espaçados. Vou repetir aqui a nossa criação do V5, eu vou chamar agora de V7. Querendo utilizar a nossa função linspace apenas com 2 argumentos, ou seja, omitindo aqui o terceiro, o que o linspace faz automaticamente é criar um vetor de 100 posições. Nesse nosso caso, eu estaria criando um vetor de 100 posições, iniciando em 0 e indo até 2. Vou executar. Vejam como o MATLAB mostra para a gente todos os valores do nosso vetor V7. Ele está dizendo que nessa primeira linha, ele está mostrando para a gente os dados que vão da coluna 1 até 6. Então, o primeiro valor, 0. O último valor da mesma linha, 0.1010. E o último valor, obviamente, tem que ser 2. Tal qual foi especificado na criação do nosso V7. Primeiro valor, 0. O último, 2. E entre um e outro, a gente vai ter, então, 98 valores, para que no total o linspace gere 100 dados, como foi solicitado, uma vez que não foi colocado o terceiro argumento, que representa a quantidade de dados que a gente quer criar para o vetor V7. Vou limpar nossa command window. Se eu tivesse utilizado do mesmo raciocínio para criar o vetor, que agora eu vou chamar de 8, mas utilizando a função logspace, vou deletar o terceiro argumento. Diferente do linspace, que gera 100 valores quando a gente não coloca o terceiro argumento, a logspace, quando a gente não coloca a quantidade de elementos que a gente quer para o vetor, ele gera automaticamente 50 dados. Então, entre 0 e 2, eu vou ter 48 dados para que no total o meu vetor V8 seja composto de 50 dados. Então, vejam que a gente teve, nessa primeira linha, foram mostrados os valores de 1 a 6, da coluna 1 até a coluna 6, e lá na última linha a gente vai até a coluna 50. Ou seja, tivemos aí o primeiro dado sendo gerado como 10 elevado a 0, dá 1, e o último 10 ao quadrado, que dá 100. Então, tal qual foi solicitado. O primeiro valor é gerado com 10 elevado a 0 e o último 10 elevado ao quadrado. E entre ambos 48 valores para que no total o nosso
vetor V8 tenha 50 dados. Certo, pessoal? Ok, são essas as formas mais usuais para a gente estar criando vetores através da atribuição direta de dados para as posições dos nossos vetores que a gente foi criando. Vejam aqui na Workspace todos os vetores que eu criei. Os valores já estão atribuídos para cada vetor e a gente consegue estar visualizando aqui no campo de valores. Além de poder criar os vetores através da declaração direta de dados, eu posso também criar vetores a partir da concatenação de vetores. Por exemplo, o último vetor que eu criei foi o vetor 8, né, na nossa sequência. Vou criar então agora o vetor 9 a partir da concatenação. Então, vou colocar o colchete da concatenação de V1 com V2. O que vai acontecer agora? Quando o MATLAB for criar o vetor 9, os primeiros valores que ele vai colocar são os valores de V1, ou seja, os números de 1 a 8. E na sequência ele completa os dados de V9 inserindo os valores de V2, ou seja, os dados de 1 a 5. Executando, eu tenho todos os dados de V1 e na sequência começam então os dados de V2. Todos esses dados agora pertencem ao nosso V9. Então, o nosso V9, vou chamar ele novamente, ele é composto pelos dados de V1 e também de V2. Ou seja, eu acabei de criar o nosso V9 através da concatenação de dois vetores. Ok, pessoal? Vou limpar a nossa Command Window novamente. Ok, essas são as maneiras mais usuais, são os procedimentos mais usuais para a gente estar criando vetores e já atribuindo valores na sequência. Vamos agora aprender como a gente faz para estar acessando posições específicas de vetores. Por exemplo, quando eu criei o nosso vetor VET, ele era um vetor de 1, 2, 3, 4, 5 posições. Para mim acessar um dado que está guardado, obviamente, numa posição específica, como é o caso do dado 6, eu simplesmente chamo pelo nome do nosso vetor, VET, seguido na sequência de parêntese e dentro do parêntese o índice da referente à nossa posição específica. Como o dado 6 está guardado na posição 3, então o nosso índice é 3. Quando eu dou Enter, automaticamente o dado 6 é retornado. Querendo então acessar agora o nosso quinto dado do vetor, a gente sabe que é 7, vou dar Enter, tenho então o retorno do nosso valor. Vejam que é muito simples acessar posições específicas de vetores. Em vez de acessar todo o conjunto de dados, como acontece quando eu chamo apenas pelo nome do vetor, eu posso estar acessando posições específicas do nosso vetor, como é o caso desse acesso à segunda posição do nosso vetor VET. Obviamente, ele vai nos retornar o valor 4. Vamos executar o valor 4. Percebam então, vou voltar à nossa apresentação, percebam então que os vetores no MATLAB, os índices dos vetores no MATLAB, ele começa a partir de 1. A primeira posição recebe o índice 1 e assim vai de uma em uma unidade, né? Posição 2, posição 3, até a última posição que o nosso vetor possa ter. O que difere de algumas linguagens, como por exemplo C, Java, na qual a primeira posição ela é tida como a posição 0. Diferente de C e Java, como eu reitero, no Java e no C, por exemplo, a primeira posição recebe índice 0. Então, para me acessar o dado 3, eu colocaria o nome do vetor e, entre parênteses, a posição 0. No MATLAB, a primeira posição sempre é dada pela posição 1. Voltar ao MATLAB. Vamos limpar a nossa tela. Ok, pessoal. Muito simples acessar posições específicas. Mas da mesma forma que eu acessei um único dado, acessei apenas uma posição específica, eu também posso acessar intervalos de posições. Ou seja, eu posso pegar uma região do nosso vetor para ser exibida.
conjunto de valores do nosso vetor para ser exibido. Por exemplo, pegando aqui o nosso vetor V3, vamos exibir ele, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados. Caso eu queira acessar a nossa penúltima posição, a posição 5, basta eu chamar o nosso V3 na posição 5. Agora, eu querendo, de repente é interessante para mim, acessar um conjunto de valores do nosso V3, mas não todos os valores. Eu posso pegar a região que vai da terceira posição até a quinta posição, ou seja, os dados 6, 4 e 2. Para isso, o MATLAB oferta para a gente a seguinte sintaxe. O vetor 3, obviamente, acessado em sua posição, por isso parênteses na sequência, que vai da terceira até, e por isso 2 pontos, a quinta posição. Quando eu dou Enter, eu retornei pela command Window os valores 6, 4 e 2, como comentado. Caso eu queira, por exemplo, agora acessar os 3 primeiros, 10, 8 e 6, eu posso utilizar a mesma sintaxe, só que especificar que agora eu quero acessar os dados que vão da primeira posição até a terceira posição. Pessoal, não confundam o dado que eu repasso aqui dentro do parêntese. Ele diz para a gente qual é a posição específica que eu quero acessar e não o dado específico que eu quero acessar. Vejam que eu estou colocando de 1 a 3, ou seja, da primeira posição até a terceira posição. E por isso meu retorno são os valores 10, 8 e 6, que são os dados armazenados respectivamente nessa posição, certo? Nessas posições específicas. Ok, vejam que dessa forma eu estou acessando os dados do nosso vetor V3 sempre com incremento unitário. Estou indo do primeiro ao terceiro, ou seja, acessando a posição 1, 2 e 3. Posso também mudar o incremento e dizer que eu quero acessar agora da primeira posição de 2 em 2 posições até a quinta posição. Ou seja, quais são os dados que eu espero serem retornados por essa declaração? O primeiro utiliza incremento de 2, ou seja, quero ver o primeiro, o terceiro e o quinto. Vamos executar. Estão aí na nossa command Window os valores 10, 6 e 2. Certo, pessoal? Muito simples, né? Acessar tanto dados, tanto posições específicas quanto um conjunto de posições. E da mesma forma, eu posso estar utilizando demais incrementos, 3, 4, depende apenas do comprimento do nosso vetor. Nesse nosso caso do vetor V3, o seu comprimento era igual a 6, ou seja, eu tinha 6 dados armazenados dentro desse vetor. Beleza, pessoal? Já sabemos para que servem os vetores, já sei também como criar vetores e como acessar posições específicas. Agora, antes de deletar, vamos só ver um comando que é muito utilizado no MATLAB para a gente estar percorrendo de uma posição específica até a última que o vetor tenha, certo? Que é a utilização do nosso comando end. Como funciona? Vou limpar aqui o nosso console, vou continuar com o nosso vetor 3, vou chamar ele completo, e agora eu vou chamar o nosso V3 da quarta posição que ele tem até a última posição que ele tem, certo? Para chamar da quarta até a última, eu vou utilizar o comando end. Então aqui eu estou dizendo que eu quero ir da quarta posição até a última posição, ou seja, eu espero ver os valores 4, 2 e 0. Vamos executar. Ok. Agora sim, pessoal. Vimos como acessar as posições, como acessar posições específicas e tanto intervalos de posições. Mas agora falta a gente aprender como deletar dados de vetores. Eu posso deletar dados de vetores de uma maneira muito simples. Veja o nosso V3 novamente. Vou chamar o nosso V3. De repente é interessante eu deletar a segunda posição do nosso vetor. O dado que está na segunda posição é o 8. Para mim fazer isso, basta eu especificar novamente qual a posição que eu quero deletar, ou seja, segunda posição nesse nosso exemplo,
e passar no segundo, aqui depois do operador de entrega, colchete vazio, colchete sem nenhum elemento inserido. Dessa forma, eu estou dizendo que eu quero, em relação ao vetor V3, deletar a sua segunda posição. Como consequência, o nosso novo vetor V3, ele tem todos os dados anteriores, exceto o dado que estava guardado na segunda posição. Como a gente destruiu essa posição, automaticamente o dado que estava nela também foi perdido. Então, antes a gente tinha um vetor de comprimento 6, ou seja, de 6 posições, mas agora a gente tem apenas um vetor de 5 posições. Vejam que é bem simples. Ok, professor Carlos, se eu quisesse deletar a última posição, querendo deletar a última posição, eu posso utilizar do próprio comando end e, novamente, passar colchete vazio. O último dado que a gente tinha no V3 era o 0, agora não temos mais. Ficamos com o V3 apenas com 4 posições. Certo, pessoal? E uma última forma de acesso a posições que eu estava esquecendo de comentar é de a gente repassar dentro dos parênteses um vetor que tenha dentro dele os valores correspondentes às posições que a gente quer acessar. Por exemplo, vou pegar um vetor um pouco grande aqui, o vetor vet. Vou limpar o nosso comando window. Nosso vetor vet tinha 5 posições. Eu posso acessar do vetor vet um conjunto de valores que não necessariamente seguem as regras que a gente já viu anteriormente, mas eu posso pegar posições meio que aleatórias do nosso vetor vet, passando dentro do vetor vet, dentro do parêntese, um colchete, e dentro do colchete as posições específicas que eu quero acessar, como por exemplo a primeira, a terceira e a quarta. O nosso retorno então é 2, 6 e 5. Certo, pessoal? Espero que todos vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Aprendemos então como criar vetores, como acessar posições específicas e como deletar valores de vetores. A gente se encontra então na próxima aula. Até mais!